Então, camaradas, bom dia. Em nome da CGTP Intersindical Nacional, estamos aqui, mais uma vez, solidários com a vossa luta, com a luta dos trabalhadores da administração local, e saudar o STAL, os dirigentes, os delegados sindicais, por esta quinzena de ação, de esclarecimento, de sensibilização dos trabalhadores, mas também de luta e de alerta à opinião pública para aquilo que são as vossas reivindicações, as vossas propostas e a perspectiva que têm da melhoria das condições de vida e trabalho dos trabalhadores da administração local, mas não só, também da população e dos serviços públicos. Saudar também de uma forma particular o STML, os seus dirigentes, os delegados sindicais que aqui estão connosco e que, tal como o STAL, têm feito todo um trabalho de articulação e de coordenação para responder aos objetivos centrais que nos trazem aqui. Estamos hoje, sensivelmente uma semana depois da manifestação que aqui foi realizada pela Frente Comum, naturalmente uma manifestação que teve muito impacto, não só pela participação, mas também pelo sentido e sentir dos milhares de trabalhadores e trabalhadoras que aqui estiveram, para hoje reafirmarmos que a política que está a ser desenvolvida em Portugal, depois de ter um início promissor de reposição de direitos e de rendimentos, embora limitados, nesta fase entramos numa situação de estagnação. Eu diria mesmo que, em alguns casos, entramos numa situação de retrocesso. Isto porque não faz sentido que, depois de tantos anos dos trabalhadores da administração local, bem como da administração pública, não terem visto atualizados os seus salários, continuemos em 2018 causticados por esta política que recusa aumentar os salários aos trabalhadores da administração pública e, simultaneamente, acaba por dar um sinal negativo também à iniciativa privada para fazer o mesmo. Ora, todos nós sabemos que qualquer país, para ter uma evolução da sua economia, precisa não só de fazer exportações, precisa de apostar na sua produção e, simultaneamente, melhorar as condições de vida das pessoas. Porque nós, com melhores rendimentos, estamos em melhores condições de gastar mais. E, naturalmente, todos ganham. Ganham, neste caso concreto, as empresas que vendem mais, ganham os trabalhadores que estão desempregados que podem voltar ao emprego, ganha a economia com toda esta dinâmica que, entretanto, se está a criar. Mas, infelizmente, o que nós verificamos é que, apesar de ter evoluído a economia, de ter crescido a economia, isso não se está a traduzir numa lógica de desenvolvimento social. Porquê? Porque na esmagadora maioria dos casos os salários estão estagnados ou não foram atualizados e, por outro lado, continuamos a lutar com problemas graves no que respeita à precariedade e não só. É por isso mesmo que hoje aproveitamos esta oportunidade para dizer que o que se está a passar neste momento e aquilo que o Governo está a fazer é algo que não é correto. E, portanto, está a optar pelo caminho errado. Está a optar pelo caminho que outros já fizeram e que ficou demonstrado que era o caminho que não estava certo. Ou seja, ainda há pouco estava a falar aqui com alguns camaradas e lhes estava a transmitir. O ano passado, o limite para a redução do déficit devia de ser de 1,4. Ora, em 2017, e as contas agora estão a ser fechadas, o limite vai ser de 1 ponto. Ou seja, o Estado, aliás, o Governo, com a opção não só de cumprir com as orientações da União Europeia, mas de ir mais longe do que são as imposições da União Europeia, reduziu em 0,4% aquilo que devia de ser um déficit de 1,4%. Vocês dirão, ok, não dirão, porque eu sei que vocês estão a sofrer no bolso, não é? Mas poderia-se dizer, está bem, então isso se calhar até nem é negativo. É negativo porquê? Porque 0,1% corresponde a cerca de 200 milhões de euros que não foram gastos. E 200 milhões de euros vezes 4 corresponde a 800 milhões de euros. E neste período, com esta obsessão da redução do déficit, o que é que se verificou? Vocês, neste caso concreto, estão descontentes porque a promessa de evolução das carreiras é aquilo que todos nós conhecemos. A precariedade continua a não ter resposta na maior parte dos casos. E já agora, os salários não foram aumentados. Mas não só. É que hoje há uma crítica generalizada à degradação dos serviços públicos, à degradação das funções sociais do Estado, na saúde, na educação, nos serviços autárquicos, inclusive. E tudo isto
poderia ser ultrapassado se estes 800 milhões de euros, em vez de terem ido para Bruxelas, se tivessem ficado aqui, sido distribuídos para dar resposta a estes problemas. Ou não é verdade? Pois é isto. Isto tem a ver com opções. De que lado se está? E era impossível fazer isto? Não. E será que a questão do déficit é aquilo que se pode pôr ou sobrepor àquilo que é mais importante neste país, que são as pessoas e os trabalhadores? Na nossa opinião, não. E, portanto, e se temos hoje um problema com o déficit, se não houver alteração da política no futuro, dentro de pouco tempo vamos ter um problema tão grave, ou mais complicado ainda, com a dívida. Porquê? Porque nós temos uma dívida de 126% do produto interno bruto e, por outro lado, há constrangimentos e tentativas de imposições da União Europeia que este governo já devia ter há muito tempo rejeitado e que nos obriga, no espaço de 20 anos, a passar a dívida para 60%. E por isso, ainda recentemente, esta semana, na reunião que tivemos com o Sr. Primeiro-Ministro, tivemos a oportunidade de lhe dizer, olhos nos olhos, que o caminho não pode ser este. Porque se porventura o governo não tomar medidas imediatas para exigir a renegociação da dívida, o que nós vamos ter nos próximos anos é o aumento da pressão sobre os salários dos trabalhadores e também dos direitos dos trabalhadores da administração pública e, simultaneamente, mais pressão relativamente aos serviços públicos e às funções sociais do Estado. Porque quando estamos a falar na dívida, estamos a falar em 20 anos, na hipótese de uma redução de 60%. 60% a dividir, em média, por 20 anos, dá uma média de 3% ao ano. E 3% ao ano, com o produto interno bruto que nós temos, corresponde a 6 mil milhões de euros. Onde é que eles querem ir buscar os 6 mil milhões de euros? É isto. São muitos números, camaradas, é verdade. Mas são números que são marcantes e que demonstram que esta política, tal como está a ser seguida neste momento pelo Governo, não resolve os problemas do país e, mais, põe em causa as legítimas expectativas que os trabalhadores tinham tido nesta solução e que se começam a tornar numa enormíssima frustração. E, portanto, eles que não se admirem se o descontentamento e a contestação aumentar. Porque se enquanto mantiverem estas políticas, não podem pensar que vão ter aplauso da parte dos trabalhadores. Vão ter a crítica, a contestação, a denúncia e já agora a luta. E é isso mesmo que nós queremos dizer aqui. Nós queremos que esta solução tenha futuro. Mas nós não ficamos reféns de uma solução que foi encontrada por parte deste governo, que é minoritário, para resolver problemas dos trabalhadores e para romper com a política do anterior governo e, na prática, agora nos últimos tempos, o que nós estamos a ver é que não só não rompe, como dá continuidade. Logo vai haver uma reunião da concertação social. Vai-se discutir a questão da legislação laboral e também da contratação coletiva. Sabemos quais são as posições do governo na essência. Mas, camaradas, sejamos objetivos e claros. E já agora, mais uma vez, frontais, sérios e rigorosos. Algumas das propostas que o governo apresenta tentam minimizar para manter no essencial a estrutura desta legislação do trabalho. E não pode haver uma política de esquerda mantendo a legislação laboral da direita. Ou não é verdade? E, portanto, ou isto muda, ou se não muda, a gente vai ter que sermos forçados a exigir a mudança. E é agora, não é depois. Até 2019 nós sabemos quem está no governo. Quem está na Assembleia da República. Mas a partir de 2019 não sabemos o que é que vai acontecer. Portanto, que fique claro, nós não vamos ser espectadores daquilo que se está a passar. Nós vamos continuar a ser protagonistas daquilo que se tem que fazer hoje para resolver os problemas no presente e criar melhores perspectivas de futuro. E isso passa por nós. Passa, sobretudo, por uma maior mobilização dos trabalhadores do setor público e do setor privado, onde a intervenção do STML e do SETAL vai ter aqui um papel determinante, como teve anteriormente em situações muito difíceis, como aquelas que vivemos com o anterior governo. E se é verdade que vocês nunca cederam, nem nunca viraram as costas aos problemas, se é verdade que vocês confrontaram o anterior governo, muitas das vezes quase sozinhos, nomeadamente para assegurar a reposição das 35 horas, também a vida demonstrou que mesmo assim, com a vossa persistência, a vossa determinação e, sobretudo, os apoios e alianças que conseguiram congregar
à volta dos vossos objetivos, acabou por assegurar que as 35 horas fossem repostas contra a vontade da maioria absoluta, contra a vontade do PSD e do CDS e contra a vontade de um primeiro-ministro que se chamava Passos Coelho e que jurava a pé juntos que não ia ceder. Mas cedeu aqui e cedeu mais à frente, quando foi, enfim, afastado do governo. Portanto, o que estamos hoje aqui a dizer é que a situação é diferente. Não estamos a assumir que este governo tem que ser substituído, mas estamos aqui hoje para reafirmar que este governo tem que governar de uma forma diferente daquela que neste momento está a governar. Tem que olhar menos para os números económicos e financeiros e olhar mais para as pessoas. Tem que olhar mais para as pessoas, respeitando e valorizando quem trabalha e quem produz. E já agora, tem que olhar de uma outra forma para os trabalhadores que têm ao seu serviço, que deviam ser valorizados e respeitados e que neste momento continuam a ser desvalorizados, desrespeitados e, muitas das vezes, vendo posta em causa a sua própria dignidade. E isso nós não aceitamos. Com este ou com qualquer outro governo. Isto contraria tudo. E nós estamos aqui para dizer que não abdicamos, que os vossos direitos, os direitos dos trabalhadores, sejam postos em causa e que por esta política também se esteja a degradar os serviços públicos. E termino com esta ideia, camaradas. Os tempos que aí estão são tempos de informação, sensibilização e de mobilização. No próximo dia 28 vamos ter aí uma manifestação da juventude trabalhadora. É importante que nós percebamos que a questão da precariedade, como vocês afirmam e muito bem, é um problema que a todos diz respeito. Diz respeito àqueles que são as vítimas deste processo, mas também diz respeito, nomeadamente, aos serviços públicos e às populações. Ora, se assim é preciso que todos os jovens do vosso setor participem naquele dia 28, nesta manifestação de rua. E é tanto mais importante quando está a decorrer uma discussão sobre a legislação laboral. É preciso que a gente, nos locais de trabalho, traga também para a rua aquilo que são os sentimentos, as propostas, as ideias, as reivindicações e as soluções que os sindicatos da CGTP apresentam. Mas não só. Estamos em vésperas de 1º de maio. Aproveitemos esta oportunidade para fazer do 1º de maio um 1º de maio de luta, de ação e também de reivindicação. Portanto, caros camaradas, amigos e amigas, aquilo que vos trago aqui é uma mensagem muito simples. Este não é tempo para descansar. Este é um tempo para trabalhar mais, mobilizar, esclarecer e já agora lutar. Por uma razão muito simples. Não é porque nós estejamos obcecados pelo trabalho. É porque, face àquilo que este governo faz, nos obriga a trabalhar mais. Porque os trabalhadores o que esperam é de ter sempre, em cada dirigente e delegado sindical, o protagonista que lhes dá a informação, que ouve a sua opinião e que em conjunto encontram as soluções para responder aos problemas. E é isso que nós vamos ter que continuar a fazer. Com a mesma disponibilidade, a mesma coragem, a mesma militância, a mesma unidade e já agora, a mesma coesão que sempre tivemos até aqui. Chegámos juntos aqui, vamos continuar juntos daqui para a frente com esta ideia de que este país só terá futuro a partir do momento em que se valorizar os trabalhadores e, simultaneamente, valorizar e melhorar as suas condições de vida e trabalho. E enquanto isso não acontecer, nós não vamos desistir, porque nós estaremos aqui para fazer tudo aquilo que estiver ao nosso alcance para que este objetivo seja atingido e seja concretizado. Viva os trabalhadores da administração local, viva a CGTP Intersindical Nacional. Unidade sindical.